O material que é da aula de hoje, eu já coloquei lá no drive de materiais também. Já está todo completinho, assim, com relação à aula de hoje. Então, tem a aula tanto da última vez, né, da semana passada, quanto a aula de hoje. Tá abrindo o documento aqui. Aí, abriu. Deixa eu compartilhar. Tá dando para ver? Para mim, tá. Tá. Bom, a gente começou e terminou, né, o substantivo na semana passada. Aí, a gente fez aquele exercício, coloquei ele aqui também, com as respostas. Daí eu fiz mais um aqui. Então, vou começar ele com vocês. Sim. Sobre as classificações, né, que a gente estudou na semana passada. Então, o exercício é: classifique os substantivos grifados nos períodos abaixo segundo as classificações já aprendidas. Concretos ou abstratos, comuns ou próprios, simples ou compostos e primitivos ou derivados. Aí, aqui no 1. Se o nosso mundo fosse um globo de neve, esse foi um dia em que algum deus o pegou, sacudiu com força e o colocou de volta no lugar. Mesmo depois de a espuma e os flocos terem assentado, as coisas nunca mais voltaram a ser como antes. Então, tem aqui 4 substantivos grifados para fazer a classificação. Mundo, aí a gente começa pelos concretos ou abstratos. Queria saber o que vocês acham, vocês fazerem comigo. Se é um substantivo concreto ou abstrato. Pode mandar aí no chat, se não quiser falar, não tem problema. Tá. Mundo é concreto. Isso. Mundo é concreto. A gente deixa de existir e o mundo continua existindo. Não é concreto. Entre comum e próprio, qual que é? Mundo é comum ou próprio? Certo. E agora é simples ou composto? É um substantivo simples ou um substantivo composto? Isso. E agora é primitivo ou derivado? Tá. Tá certinho. Vocês falaram tudo certo. Agora, esse Deus aqui, quero saber o que vocês acham também. De todas as classificações. Pode mandar tudo de uma vez e daí a gente já corrige, tá? De concreto abstrato, comum próprio, simples composto, primitivo e derivado. Esperando a resposta. Voltou? Voltou a aparecer? Tá. Tá. Nesse caso, Deus é concreto, não. Ele é abstrato. E ele é abstrato porque não é Deus com D maiúsculo. No caso do Deus com D maiúsculo, que nem expliquei semana passada,
Aquele Deus com D maiúsculo, que é o Deus cristão, né? Ele é concreto. Por quê? Porque, como está escrito na Bíblia, é uma questão de conceito mesmo. Como está escrito na Bíblia, Deus, ele criou tudo, e se tudo parasse de existir, Deus não pararia de existir, porque, enfim, ele é infinito, né? Então, aquele Deus, ele é concreto. Porque, imagina, se todos os humanos acabassem no mundo, aquele Deus continuaria existindo. Se eu morresse, esse Deus continuaria existindo. Não é porque ele é a minha ideia, é porque está escrito na Bíblia que ele existe, mesmo que a gente não exista. Agora, esse Deus com D minúsculo, ele é abstrato justamente porque a ideia de Deus, desse Deus, que é qualquer Deus, uma categoria, né? Um nome dado para um ser que é considerado superior aos seres humanos, né? Então, quando eu falo de deuses gregos, Deus vai ser exatamente esse Deus que está aí. Então, nesse contexto, quando fala esse foi o dia em que algum Deus o pegou, qualquer Deus pode ter pegado. Pode ser esse Deus concreto, pode ser Deus, pode ser Zeus, pode ser Alá, pode ser qualquer Deus. Ou um Deus que, na verdade, não existe e ele é só o seu Deus, tipo, só existe para você. Então, e ninguém mais acredita nesse Deus, é qualquer Deus, pode ser qualquer Deus. Então, nesse caso, essa ideia de Deus é abstrata justamente porque pode ser qualquer Deus. Se eu parar de existir, se eu morrer agora mesmo, esse Deus, ele não vai existir mais, essa ideia de Deus não vai existir mais. Porque foi um Deus que eu disse que existe, tipo, existe na minha cabeça, entendeu? Foi a ideia que os humanos criaram de Deus. Não é o Deus cristão, não é Alá, não é Zeus, enfim, não é esse Deus. Então, esse é um substantivo abstrato. Ele é comum, porque exatamente, ele é uma categoria, ele categoriza um ser superior, que é Deus, né, vários deuses, existem deuses para algumas pessoas, para outras só existem um único Deus, então, ele não é próprio justamente porque não é um nome, ele não é uma coisa que nomeia alguém ou alguma coisa assim. Tipo, ele é geral. Posso chamar lá de Deus, como eu posso chamar Deus de Deus, como eu posso chamar Zeus de Deus, enfim. Ele é um substantivo simples, porque ele é composto de só uma palavra, e é primitivo, né? Então, ele é a raiz ali. Tipo, se fosse a palavra endeusar, seria uma palavra derivada da palavra Deus, mas Deus, no caso, é o substantivo primitivo. Agora, eu quero saber sobre espuma. Pode mandar tudo já de uma vez também, se vocês quiserem. Substantivo espuma. Isso. Então, isso mesmo. É um substantivo concreto, porque nesse contexto, né? Mesmo depois de a espuma e os flocos do globo de neve terem assentado, as coisas nunca mais voltaram a ser como antes. Então, se eu morrer, o globo de neve vai continuar existindo e pronto. Então, essa espuma desse globo de neve é concreta, né? É um substantivo concreto, é um substantivo comum, porque qualquer espuma é chamada de espuma, né? É simples, formado de uma palavra, e primitivo, exatamente. Agora, flocos, e daí a gente termina essa parte um e vai para a parte 2.
Sim, isso, mesma coisa. Mesma coisa do espuma. Isso mesmo. Então, no caso, né, concreto, comum, simples e primitivo. Agora aqui, a segunda parte, né, do exercício. MC Kevin morre no Rio após cair do quinto andar de hotel na Barra da Tijuca. Informação da Secretaria de Saúde foi divulgada por volta das 9h45 da noite. Funkeiro foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Miguel Couto, na Gávea. Então, MC Kevin, vocês podem classificar esse substantivo, né? Peguei, assim, uma notícia atual, e daí, infelizmente, é muito triste, né? Mas decidi usá-la como exemplo. E daí, vocês podem mandar já para mim as classificações do MC Kevin, depois a gente vai passando para o resto. Isso, exatamente. É concreto, justamente porque nomeia uma pessoa, então, no caso, né, ele morreu, mas se ele estivesse vivo e eu tivesse morrido, esse MC Kevin não ia parar de existir. Então, ele é próprio, porque nomeia alguém, exatamente, não tem, pode ter mais de uma pessoa que chama MC Kevin, mas não são todos os MCs que chamam MC Kevin. Composto, justamente por conta do MC formado pelo nome e a palavra MC, né? E primitivo, exatamente. Agora, rio. Esse rio aqui, morre no rio. Isso. Bom, esse rio aqui, no caso, ele realmente é concreto, ele é próprio, porque ele nomeia, né, eu creio, o estado do Rio de Janeiro. Ele no caso, aqui, ele tá só a palavra rio, mas como se refere ao Rio de Janeiro, ele é um substantivo composto, né? Porque ele é feito por mais de uma palavra, certo? E é primitivo, exatamente. Agora é Barra da Tijuca. Então, Rio de Janeiro. Como ele se refere a Rio de Janeiro, ele é composto, né? Porque a gente, na verdade, só abreviou, né? A gente tirou o de Janeiro, mas como a gente está se referindo a Rio de Janeiro, é um substantivo composto. Isso, é a mesma coisa. Barra da Tijuca é a mesma coisa. É concreto, próprio, composto e primitivo, exatamente. Agora, informação, né? Essa parte, esse substantivo de informação desse contexto, ele é o quê? Na categorização. Tá. Nesse caso, essa informação, eu creio que ela é abstrata, né? Por conta de ser da Secretaria da Saúde.
se a Secretaria da Saúde não tivesse divulgado essa informação, ela não existiria. Então, eu creio que ela seja abstrata. Mas, de resto, eu creio que está certinho. Ela é um substantivo simples, é um substantivo comum e primitivo. E agora, funkeiro. É o último, só para a gente terminar. Exatamente. Ele ele é concreto, simples, comum e derivado, justamente porque a palavra funkeiro vem, né, do radical funk, sobre o estilo musical funk, né? Então é isso mesmo, tá certinho. Aí agora eu vou começar adjetivos com vocês. Então, dá para começar? Vocês entenderem o exercício, o último que a gente fez? Vocês podem me dar um toque aí, se eu posso começar ou não. Foi super tranquilo, pode seguir. Tá, então tá bom. Vou seguir. O adjetivo possibilita ao enunciador caracterizar ou emitir um julgamento de valor em relação a algo ou alguém. Quando digo José é inteligente, o substantivo José recebe um atributo, um adjetivo, que é também um julgamento. Então, o inteligente, como ele se refere a José, né, tá dando uma característica ao José, ele é um adjetivo, e nesse caso, ele é um julgamento, né, porque se eu dissesse José burro, também seria um julgamento que eu faço, ele não necessariamente é um fato, da mesma forma que se eu dissesse José feio ou José bonito, seria um julgamento, né, um julgamento que a gente faz. É uma coisa, não é uma coisa concreta, né, a pessoa pode ser inteligente ou não, de acordo com o que outra pessoa acha. Então, não é um fato. Agora, então é um juízo de valor. Se a gente dissesse José é alto, o adjetivo não emitiria um juízo de valor como inteligente, mas faria uma constatação. Então, é sobre as características físicas, né? Não é um juízo, eu não estou julgando alguém. Lógico que esse alto pode ser, né, abstrato também, ele pode ser comparável. Então, né, por exemplo, eu sou muito baixa. Se alguém um pouco mais alto chega perto de mim, eu posso falar que a pessoa é alta porque eu sou mais baixa, mas é uma característica física. Eu não estou atribuindo um valor, não é um julgamento para essa pessoa. Então, dessa forma, ao determinar um atributo para o substantivo, o adjetivo costuma assumir caráter explicativo ou restritivo. Então, aqui tem dois exemplos para vocês entenderem o caráter explicativo ou restritivo, né? O restritivo, no caso de especificação mesmo. As gaivotas tontas de fumaça sobrevoam a fábrica dos homens. Nesse caso, o adjetivo tontas aponta o estado do ser. Então, é a forma como elas estão, é a forma como elas estão se sentindo, é exatamente um estado. Nesse estado, no caso, os gaivotas não têm sentimento, né, mas se fosse um ser humano, por exemplo, estivesse falando triste, seria também um estado, né, um caráter explicativo. Agora, no próximo exemplo, as gaivotas brasileiras não estão em extinção, o adjetivo brasileiras especifica as gaivotas, então eu não estou falando de qualquer gaivota, estou falando das brasileiras, tipo, não pode ser uma gaivota americana qualquer, são as gaivotas americanas brasileiras, então é realmente especificativo, né, você restringe o grupo de gaivotas, dentro do grupo de gaivotas tem, sei lá, gaivotas estadunidenses, gaivotas chilenas, gaivotas, sei lá, vários tipos de gaivotas, e dentro desse grupo, então, estão as brasileiras, e a gente está especificando essas gaivotas. É como pensar nos conjuntos de matemática mesmo, né? Dentro de um conjunto tem alguns outros conjuntos, e brasileiras, gaivotas brasileiras está dentro do conjunto das gaivotas geral. Assim. Então,
O adjetivo também pode ser empregado de forma denotativa, que é literal, ou conotativa, que é figurada. No caso aqui tem dois outros exemplos, né? A sala é redonda. É um adjetivo literal, né? Porque é a forma da sala, é uma característica física da sala. É a forma que a sala é, tipo, ela existe, ela é assim. Agora, a questão é redonda, eu imagino que seja da mesma forma, esse redondo, nunca vi ninguém falar isso, né, mas é o exemplo que estava ali que eu usei, então, eu imagino que esse redondo seja igual naquela propaganda da cerveja, né, da escola, que fala desse redondo, eu imagino que seja de fácil, sabe, a questão é fácil, eu imagino que seja isso. Então, esse redondo é figurado, porque não tem como a questão ser redonda, né, é uma forma de falar, uma expressão. Então é isso, né? Na primeira frase, o adjetivo redondo é usado em sentido denotativo, pois remete à forma da sala. Na segunda, em sentido conotativo, referindo-se ao fato da questão ser boa, exatamente. Portanto, entende-se que o sentido denotativo traz objetividade, enquanto o conotativo carrega subjetividade. É válido ressaltar que o adjetivo pode assumir carga negativa, né, pejorativa, neutra ou positiva, aparecendo antes ou depois do substantivo e tendo seu sentido alterado na mudança de posição. Então, né, se eu, dependendo do substantivo, se eu mudar de posição, ele dá um outro sentido para a frase, para a oração, né, dá um outro sentido para o próprio substantivo, para a caracterização dele. Posso continuar? Tá de boa para entender? Tá, então vou continuar. A gente entra agora na flexão do adjetivo. O adjetivo pode flexionar-se em gênero, masculino e feminino, número singular e plural, e grau, comparativo e superlativo. Quanto ao gênero, ele pode ser uniforme ou biforme. Os uniformes possuem uma única forma para os dois gêneros, igual nos substantivos, né? Tem certos substantivos que possuem uma única forma para os dois gêneros, igual artista. Você só vai saber se é, né, masculino ou feminino se você colocar o artigo. E nesse caso, depende do substantivo, né? Para você entender o gênero do adjetivo, né? Então, no mar azul, uma barca azul. O mar é um substantivo masculino e barca é um substantivo feminino. Mas azul possui uma única forma para os dois gêneros. E os biformes, igual também, a gente já viu com os substantivos, apresenta uma forma para cada gênero. Então, um colar lindo, uma rosa linda. Em relação ao número, as regras que norteiam o plural dos adjetivos se assemelham às dos substantivos. Então, com um S no final, ou ES, ou ES, enfim. Rica, ricas, regular, regulares, etc. Quanto ao plural dos adjetivos compostos, a regra é a flexão do último elemento. Então, né, nos substantivos compostos, que são os que têm duas palavras, nesse caso, está apresentando poesias luso-brasileiras. Então, tem algumas exceções, mas na maioria das vezes, sempre que você se deparar com alguma questão que esteja perguntando plural dos adjetivos compostos, por mais que você tenha dúvida sobre as exceções, vai nessa regra geral, que é a flexão do último elemento, né? Então, luso-brasileiras é o brasileiras que vai ficar no plural. Então, no caso, agora eu vou falar das exceções, né? Tem exceções como os casos em que os dois elementos variam quando o segundo é um substantivo. Mas formações. Então, no caso, brasileira, ele não é um substantivo. O brasileiro ali do luso brasileiras, ele é um adjetivo. Tanto luso quanto brasileiras, né? Porque luso vem de português e brasileiros vem de Brasil, né? Brasileiros mesmo. Então, as duas palavras são adjetivos que caracterizam, né? Então, no caso, só o último elemento, brasileiras, que vai se tornar um plural. Agora, quando o segundo é um substantivo, ele vai para o plural e a primeira palavra também vai. Então, mas formações, né? Você viu ali que não foi só formações que foi para o plural, o mas também. E no caso, o mas é um adjetivo. Assim como os compostos de adjetivo de cor, que são invariáveis quando o segundo elemento é um substantivo. Carros verde, abacate, lençóis vermelhos, sangue. Então, não tem como falar lençóis vermelhos, sangues, né? Ou vermelhos, sangues, não faz sentido.
Quando você se deparar com uma questão, a gente vai fazer questões depois, mas se deparou com a questão, vai na regra geral, e lembra que a regra geral serve para dois elementos de adjetivos. Lembrou que o segundo é o substantivo? Também vai na regra geral do substantivo. Vai na regra que são os dois. E se você se deparar com uma questão que é o último, né, o último exemplo que aparece aqui do segundo elemento ser um substantivo, né, com a caracterização antes, vai no seu sentimento, né, do que você lembrar, mas essa é a regra, tipo, eu tô falando porque realmente precisa saber, né. Então, depois a gente faz alguns exercícios, mas se vocês forem treinar agora e aparecer questões assim em algum lugar, é isso. Segue a regra. O grau que expressa a variação de intensidade de adjetivo pode ser comparativo ou superlativo. O primeiro, que é o comparativo, expressa uma comparação, né? E o segundo, que é o superlativo, intensifica uma característica. Então, a gente tem aqui comparativo de igualdade, tão quanto. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo do João. O João é tão bonito quanto Marcelo, sei lá. Então, bonito é o adjetivo, mas ele está no sentido de comparação, né? Os dois são igualmente bonitos. Aí tem superioridade, mais do que, inferioridade, menos do que. E a gente passa para os superlativos, né? Que são relativos. Então, superioridade, o mais engraçado, inferioridade, o menos engraçado. Então, o superlativo quer dizer uma regra geral, né? Tipo, o João é o mais engraçado da turma. Então, ele é o único que é o mais engraçado. Ele não é. Ele pode não ser o único engraçado, mas ele é o mais. Então, não tem ninguém que é tanto quanto ele. E ele não é mais do que só alguém, ele é mais do que todo mundo. Então, da mesma forma que ele pode ser comparativo, no sentido de superioridade, ele também é superlativo, né? E a inferioridade, a mesma coisa, né? O menos engraçado. E no caso do superlativo absoluto, tem o analítico, que é muito engraçado, e o sintético, que é engraçadíssimo. É só trocar a forma da palavra, né? Posso falar muito engraçado, engraçadíssimo, muito pobre ou paupérrimo, né? Enfim, são só as formas que mudam da palavra. O sentido não muda, né? Então é isso. Com relação, voltando à flexão do adjetivo, quando se diz ali que tem adjetivos que aparecem antes ou depois, eles podem mudar o sentido. Isso costuma aparecer bastante em questões de vestibular, né? Assim, eles te dão normalmente um texto, e o texto vai contando certa história, enfim, e a pergunta que eles fazem eles retiram essa parte, esse trecho do texto e perguntam, o adjetivo destacado, ele quer dizer o quê? Tipo, ele tem um sentido do quê, né? Então, daí, ele pode ter mais de um sentido, né? Dependendo da onde esse adjetivo está colocado com relação ao substantivo. Então, deixa eu pensar, tem alguns exemplos que são bem claros, assim, quando se fala de relação, com essa relação, né? Deixa eu pegar um aqui que eu não tô lembrando de cabeça agora. Então, aqui, ó, achei um. Amigo velho, quer dizer, se eu falo, eu tenho um amigo velho, eu digo que eu tenho um amigo idoso. E se eu falo um velho amigo, eu tenho um velho amigo, isso quer dizer que eu tenho um amigo que está na minha vida há muito tempo. Então, sei lá, pode ser que eu seja um adulto agora e essa pessoa está na minha vida desde quando eu estava, sei lá, no fundamental. Então, ele é um velho amigo. Sempre foi meu amigo, né? Ele continuou sendo meu amigo até agora. Depois de vários anos, ele ainda é meu amigo. Então, é um velho amigo. Não é um amigo velho, né? Se eu trocar a palavra do lugar, eu tenho sentido diferente. E normalmente é isso que acontece nas questões de vestibular. O vestibular vai te dar lá o texto, como eu falei, e vai perguntar, por exemplo,
né, o velho amigo, nessa ordem, o adjetivo antes do substantivo, ele quer dizer uma amizade muito antiga. Ele não quer dizer um amigo idoso. Agora, se eu falar um amigo velho, aí sim é um amigo idoso. Da mesma forma que é, por exemplo, eu posso falar o chefe alto do PCC. PCC é a organização criminosa, né? Se eu falar o chefe alto do PCC, o PCC pode ter vários chefes. Mas eu estou me referindo ao chefe que tem uma grande altura. Agora, se eu falar o alto chefe do PCC, é o cara que realmente comanda a organização criminosa, entendeu? Então tem essa diferenciação. Da mesma forma que pobre criança, criança pobre, por exemplo, né? Se eu falar, nossa, eu conheci uma criança pobre hoje. Eu estou falando sobre uma criança que realmente não tem condições econômicas. Agora, se eu estiver falando sobre uma pobre criança, eu estou falando de uma criança que eu tenho dó, né? Tipo, nossa, coitada da criança. É uma criança que eu sinto pena por essa criança, né? Então, essa flexão do adjetivo é importante de saber. Bom, da mesma forma que a semana passada, achei que não ia dar tempo de terminar assim, mas, bom, fomos até o final. Aí, vocês podem me dizer o que, sei lá, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês entenderam direitinho. Eu vou ver se eu consigo achar alguns exercícios aqui para a gente fazer, e daí a gente termina a aula com alguns exercícios. É porque essa parte ela é bem introdutória mesmo, né? Mas precisa entender mesmo, né? Se não entender, fica difícil de passar para o resto da matéria. Então, se está tudo bem para todo mundo, a gente pode seguir. Vocês querem fazer alguns exercícios? Tá. Deixa eu ver Eu aqui. acho que eu só tive uma dúvida, que é quanto aquele pedaço do disfórico neutro. Essa parte eu buguei um pouco. Ah, então, sobre o disfórico, o neutro e tal, quer dizer que eu estou dando um substantivo que pode ser pejorativo, então ele pode assumir vários tipos de carga, né? Se eu chamar você de idiota, tipo, eu tô dando uma carga negativa para você, uma carga disfórica, entendeu? Agora, se eu falar que você é alta, tipo, é neutro. Você é alta e pronto, acabou, tipo, sabe? Não tem um sentido negativo e nem positivo. É tipo, tô falando você é alta. Agora, no exemplo que eu falei anteriormente, se eu te chamar de idiota, eu estou te caracterizando como idiota. Então, o adjetivo ele é pejorativo, é uma carga negativa, então uma carga disfórica. Se eu falar que você inteligente ou linda, eu estou te dando uma característica positiva, né? Então, você está assumindo uma característica positiva de acordo com a minha visão. Nesse caso, um negativo e o positivo tem sentido de valor mesmo, de dar um valor a alguém, né? O neutro não. É realmente a caracterização física da pessoa. Se eu falar que você é alto ou baixo, isso não tem sentido positivo ou negativo, né? Isso, na verdade, depende da pessoa. Tipo, eu não vou xingar alguém falando que ela é alta, sabe? Tipo, não faz nenhum sentido isso. Agora, xingar alguém de idiota ou elogiar alguém, a partir do momento que eu falo que eu estou xingando alguém, isso significa que assume uma carga negativa. Se eu xingar alguém, eu vou estar caracterizando a pessoa com um adjetivo negativo. Se eu estiver elogiando alguém, eu estou dando uma característica, uma qualidade para a pessoa, né? Uma característica positiva. Então, é uma característica eufórica. Nesse caso, eufórica se refere a positivo e disfórica negativo. Deu para entender? Deu sim, valeu. Tá, imagina. Aí é isso então, com relação à teoria.
Aqui, ó. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Vou abrir aqui umas questões. Aí a gente faz as questões e termina a aula, porque acho que foi bastante já, né? Bom, vocês estão conseguindo ver? Acho que agora tá carregando. Foi? Dá pra ver, sim. Tá. Então, a questão 1 aqui, ó. Assinale a alternativa na qual o segmento destacado exerce a função de objetivo. A. Senhor futuro ministro da Saúde, queremos tratar de um motivo de orgulho. Então, o segmento destacado, né? Pode ser que tenha algum outro segmento, alguma outra palavra aí que exerça a função de objetivo, mas no caso aqui está destacada. Essa é a A. A B. Graças aos esforços de cidadãos e governos de diversos partidos, enfim. C. Diante de uma epidemia que se aproxima de 1 milhão de casos, e continua, né? D. A forma negativa com que muitos ainda reagem àqueles que têm HIV. E E. Enquanto vacina e cura ainda estão fora do horizonte, o Brasil segue e continua. Qual alternativa vocês acham que tem função de adjetivo? Em qual alternativa tem o segmento? Senhor, aos esforços, 1 milhão, tem HIV ou fora do horizonte? Todo mundo concorda com essa alternativa? Alguém pensou alguma coisa diferente? Não? D também? Mas a A também? Não, no caso A não é. Ó, vou colocar a resposta aqui. Então, a alternativa correta é realmente a D, né? Tem a forma negativa com que muitos ainda agem aqueles que têm HIV. O tem HIV, eu estou restringindo um grupo de pessoas, né? Caracterizando aquelas pessoas. Aqueles se referem a aqueles humanos, né? Aqueles seres, né? Aqueles seres humanos, aquelas pessoas que têm HIV. Então, o tem HIV tem o mesmo sentido da gaivotas brasileiras, né? Eu estou especificando um grupo. Então, tem HIV, está classificando um determinado grupo de pessoas, atribuindo a elas uma classificação antes de serem portadoras do vírus HIV. O A não é, porque esse senhor futuro ministro da Saúde o ministro da Saúde. Senhor, essa é uma forma diferente de chamar o ministro da Saúde, né? É a mesma coisa que, é como se fosse um apelido, né? Eu tô trocando uma palavra, assim, entendeu? Me chamar de Andresa, ou me chamar de Dresa, dá na mesma coisa. Senhor, futuro ministro da Saúde, é só um substantivo que ele colocou ali como um sinônimo de respeito, né? Quando você vai chamar alguém, quando você chama alguém de senhor ou de senhora, quer dizer, né, um respeito pela pessoa, assim. Então, eu posso falar, futuro ministro da Saúde, queremos tratar de um motivo de orgulho, mas o senhor, ele não tá não tá exercendo a função de objetivo, porque senhor não caracteriza nada, né? Na verdade, o que caracterizaria aqui é da saúde, né? Ministro, que ministro? Pode ser qualquer ministro, mas nesse caso da saúde, se fosse o segmento destacado, se o segmento destacado fosse da saúde, aí sim exerceria uma função de adjetivo, né? Porque ele está classificando o ministro, ele está especificando qual ministro é. Então, não é todo o grupo de ministros, é o ministro da saúde. Da mesma forma, o motivo de orgulho. De orgulho caracteriza o motivo, entendeu? Mas o senhor em si, não. Deu para entender? Ou não? Porque a não é um adjetivo? Tá. Então, a gente faz mais um, daí a gente termina, pode ser? Olha o tamanho do texto. Pular para 4, uma questão do ITA de 2003. Fiquem tranquilos, tá? Que o ITA, na questão de gramática, assim, não é tão difícil, né? Quanto matemática, química, física, enfim. Então, a questão fala assim: durante uma Copa do Mundo, foi veiculada
em programa esportivo de uma emissora de TV, a notícia de que o apostador inglês acertou o resultado de uma partida porque seguiu os prognósticos de seu burro de estimação. Um dos comentaristas fez, então, a seguinte observação: já vi muito comentarista burro, mas burro comentarista é a primeira vez. Percebeu a questão que eu falei para vocês sobre a flexão do adjetivo? Então, uma questão, né, uma parte ali, o adjetivo está depois do substantivo comentarista, e na próxima, o adjetivo burro está antes do substantivo comentarista. Então, ele continua, né? Percebe-se que a classe gramatical das palavras se altera em função da ordem que elas assumem na expressão. Assinale a alternativa em que isso não ocorre. Ele deu um exemplo, né? Porque, no caso, quando se fala comentarista burro, está dando a característica ao comentarista. Então, o burro comentarista, na verdade, ele vai trocar a função, né? O comentarista que acaba sendo adjetivo de burro. Antes ele era um substantivo e ele acaba virando um adjetivo. Porque é como se você estivesse falando que o ser burro, né? O animal burro é comentarista. Então, a gente dá essa característica humana ao burro, entendeu? Porque um burro não fala, né? Mas é isso, esse exemplo que ele está dando aqui, porque a função troca, né? A função ela se altera e da mesma forma o sentido também. Então, aí as alternativas que estão aqui, né? Que você vai me falar qual alternativa você acha que isso não ocorre. Tem aqui A, obra grandiosa, B, jovem estudante, C, brasileiro trabalhador, D, velho chinês e E, fanático religioso. Qual vocês acham que a ordem do adjetivo não altera o sentido da palavra? Todo mundo concorda com A? Ou colocou alguma outra alternativa? Então, vamos ver aqui a resposta. Porque sim, por que não? Então, no caso, ele está explicando todos aqui, né? Certo? É isso mesmo, obra grandiosa. Tanto em obra grandiosa quanto em grandiosa obra, a classe gramatical das palavras é a mesma. Obra tem a função de substantivo e grandiosa tem função de adjetivo, que atribui qualidade à obra, caracterizando-a como algo magnífico, esplêndido. A B é errada por quê, né? Em jovem estudante, jovem tem função de substantivo e estudante tem a função de adjetivo, ou seja, a palavra estudante está caracterizando a palavra jovem. Então, trata-se de um jovem que é estudante. Se a ordem for ao contrário, a gente vai estar falando de um estudante jovem. Então, o estudante vai adquirir a função de substantivo e o jovem vai adquirir a função de adjetivo, né? Então, a palavra jovem que vai estar caracterizando o estudante. Nesse caso, o estudante que caracteriza para a palavra jovem. A C é errada porque em brasileiro trabalhador, brasileiro tem a função de substantivo e trabalhador tem função de adjetivo. Trata-se de um brasileiro cuja característica é ser trabalhador. Já em trabalhador brasileiro, trabalhador é o substantivo e brasileiro é o adjetivo. E nesse caso, temos um trabalhador cuja característica é ser brasileiro. Né? No caso, a gente tem duas classificações diferentes, né? Que é o brasileiro trabalhador, a gente está falando de uma pessoa brasileira que é trabalhadora, porque nem todo brasileiro é trabalhador, né? Tem brasileiro que não trabalha. E no caso, trabalhador brasileiro, tem trabalhador que não é brasileiro, né? Nesse caso, é o trabalhador brasileiro. Então, não possuem o mesmo sentido. A D é errada porque, na sequência velho chinês, velho é um substantivo cuja característica é atribuída pelo adjetivo chinês. Assim, faz referência a um idoso cuja característica ela é a de ser chinês. Então, é um velho chinês, não é qualquer velho. Já em chinês velho, a palavra chinês assume função de substantivo, igual a todas as outras questões, né? As outras alternativas. Caracterizada pelo adjetivo velho, ou seja, trata-se de um chinês que tem muita idade.
Não é qualquer chinês, é o chinês velho. No caso anterior, não é qualquer velho, é o velho chinês. Então, a gente troca, né? E aí é errado, porque em fanático religioso, a palavra fanático tem função de substantivo e é caracterizada pelo adjetivo religioso. Assim, trata-se de um fanático cujo interesse está relacionado à religião. Então, é um fanático com relação à religião, não um fanático qualquer. Quando eu falo fanático, pode ser fanático por qualquer coisa. E se eu falar religioso fanático, é o fanático que assume a função de substantivo, de adjetivo, perdão. Então, eu poderia estar falando de qualquer religioso, mas estou falando de um religioso fanático, né? Não tem o mesmo sentido que o anterior. Então, é isso. É a mesmo que vocês falaram, tá certinho. E o resto, todas as outras, né? Todas as outras alternativas, a justificativa é a mesma, né? Porque se altera a ordem da palavra e quando você altera a ordem, você acaba alterando também as características, né? Então, as funções delas, no caso, né? Não característica. Então é isso, deu para entender? Ficou claro, certinho? Acho que vocês entenderam bem. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, senão acho que a gente já pode acabar, né? Porque foi suficiente, já foi quase 1 hora de aula. Então tá certo. Semana que vem, acho que a gente, se eu não me engano, a gente vai começar a falar de advérbios. E como advérbio possui mais classificação, eu não sei se vai dar tempo de fazer mais algum exercício, mas qualquer coisa, se não der tempo de fazer exercício igual a gente fez dessa vez, na aula de adjetivo, né? Porque adjetivo é bem curtinho mesmo, bem menor do que substantivo, né? Acho que deu para perceber. Então, se não der tempo de terminar advérbio, a gente faz exercício em outra aula, né? Ou na monitoria. Inclusive, não sei se algum de vocês foi para a monitoria hoje, né? Que na verdade não aconteceu. Peço até desculpa, perdão, porque estou com um problema com o meu notebook, né? Fiquei 20 minutos tentando ligar ele hoje de manhã e o tempo foi passando e acabou não rolando a monitoria, mas então eu peço desculpa. Mas se tiver alguma dúvida de algum exercício, mesmo que não seja sobre a matéria que a gente está vendo, pode levar para a monitoria. E sobre os que a gente está vendo também pode levar. Mas é isso, semana que vem, se a gente não conseguir terminar de verbo, eu levo exercícios para outra aula. É bom, né, ver o exercício, porque daí a gente coloca a teoria na prática, assim, como funciona o vestibular mesmo. Então é isso, gente. Tudo bem? Nenhuma dúvida mesmo? Deu para entender tudinho? Se quiser tirar dúvida, até que não seja mesmo da conteúdo, pode tirar, porque a gente tem os 4 minutinhos aí. Senão, a gente já pode encerrar. Pra mim tá tranquilo. Então tá. Tranquilo para vocês também? Edgar, Pablo, tranquilo? Tá. Então tá. A gente pode terminar então. Foi isso. Espero que tenha sido entendível. Vocês podem me dando um feedback assim, qualquer coisa me chamar lá no Facebook, no Instagram, né, que eu tô sem WhatsApp, mandar um e-mail, se vocês acharem que tá ruim, se vocês acharem que tá bom, alguma coisa que eu preciso melhorar, pode dar um feedback que não tem problema não, tá? Eu tô procurando realmente melhorar, assim, as aulas para que seja mais entendível mesmo. Se deu para entender, então tudo bem. Fico feliz. Obrigada, então. Fico feliz mesmo que vocês estão gostando. É isso, então, gente. A gente se vê, acho que só na próxima semana, não sei quando está marcada a próxima aula de gramática ainda. Vou ver com o Diego depois, né? Mas daí a gente vai se comunicando aí. E daí a próxima aula vai ser sobre advérbios, então. Vou tentar subir o material o mais rápido possível lá no Drive. E é isso. Então, obrigada por assistirem a aula. É isso. Espero que realmente seja fácil de entender. Eu que agradeço por vocês estarem aqui. Boa tarde para vocês. Boa semana também. Tchau, tchau, gente.